Olá, meus amados, namastê. A gente está aqui para falar do filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que é mais ou menos da década de 80. Se você não assistiu esse filme, você pode buscar pela internet e assisti-lo. E revendo, depois de tantos anos, já com uma percepção e uma consciência ampliada, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui, porque isso que eu vou te falar tem validade para a nossa vida e para o nosso entendimento sobre o que é o Brasil. Então perceba, nesse filme existe uma premissa, tá? De que as pessoas viviam em tribos, eram felizes e tinham tudo. E aí, com o advento da propriedade privada, elas se transformaram em pessoas ruins, em pessoas gananciosas. Então, eu vou te falar o seguinte: tudo na nossa vida tem dois lados, assim como a moeda tem dois lados. A água pode matar a sua sede, como ela pode te matar afogado. Depende da quantidade. Então, quando esse filme que gira em torno dessa premissa tenta em uma pessoa desprevenida colocar uma ideia de que todo mundo vivia feliz antes e com a tecnologia nós ficamos num estado de guerra civil, é completamente falso. Esse filme tem um intuito claro de passar uma ideia que não existe. Porque se você perceber, tudo que está contido nos livros didáticos, distribuídos pelo MEC, para que as nossas crianças aprendam, né, nas escolas particulares, é uma inverdade. E o que é uma inverdade? O que é uma inverdade? Quando eu falo assim, isso é uma inverdade, eu não estou dizendo que é uma verdade, mas também não estou dizendo que é mentira. Então é um campo nebuloso. Eu estou dizendo um pouco de verdade, mas não estou contando a história toda. E qual é a história toda? De que todo mundo vivia feliz no começo. Então, preste atenção. Eu posso moldar a história, e a história é contada pelos vencedores, a partir de uma premissa. E se eu tenho a premissa direcionada para um resultado, eu vou conseguir esse resultado. Porque eu estou te dando uma premissa, eu estou te contando uma história de que tudo era perfeito, quando não era. Na África, você nunca teve, e na história da humanidade, você nunca teve essa vida perfeita. Essa vida em que todo mundo compartilhava. Você tinha, pelo contrário, guerras entre as tribos. Você tinha uma tribo querendo dominar a outra. Isso inclusive no Brasil, porque a história que é colocada nos livros didáticos, voltando ao MEC, é uma história fantasiosa de que aqui era o paraíso e de que não havia escravidão. Então, assim, sabe, é uma piada, gente, de mau gosto. É uma historinha da Disney que todo mundo acredita. Nossa, que legal, aqui era o paraíso, todos viviam felizes. Nossa, de repente surgiu a propriedade privada. Nossa, a propriedade privada é ruim. Vamos compartilhar tudo, vamos, né, dançar juntos Kumbaya e vamos festejar. Não é bem assim.
Tanto é que se você fizer o esforço mínimo e visitar alguns museus, se você pesquisar as histórias dos índios brasileiros, você vai ver, como eu já vi, que existiam bowls, né? Existiam... como é que se fala em português? Existiam containers, existiam... Gente, tá faltando a palavra aqui. Mas você entendeu, recipientes, onde estavam ornamentados com caveiras e com as cabeças dos inimigos que eram mortos. Então, os índios brasileiros e também de outros lugares tinham essa tradição de que quando você matava o seu inimigo, você bebia o sangue dele e você comia da carne dele, você automaticamente adquiriria esse espírito guerreiro. E quanto mais você matasse, quanto mais você fizesse isso, mais você teria força. Então, essa história de que vivia todo mundo bem e todo mundo feliz, não é verdade. Porque existiam os animais predadores e existiam tribos que iam lá para subjugar outras tribos. E você tinha que ter os guerreiros. Então, a nossa existência é uma questão dual. É uma questão complexa. Esse mundo de fantasia não existe. Pelo menos aqui na nossa dimensão, porque nós estamos no mundo de expiações, no mundo de provas. Então, toda vez que você demonstra fraqueza, você está convidando a violência. Você está convidando o conflito. É por isso que as grandes potências têm um potencial bélico grande. E é claro que eu não gostaria que fosse assim. Só que a gente tem que entender e sair desse mundo da Disney de pensar, assim como nesse filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que na verdade o título Os Deuses Devem Estar Loucos na China. Então eu estava assistindo, eu achei maravilhoso, né? Porque eles falam que é sempre na China, o filme é americano, mas fala que os deuses devem estar loucos na China, né? Então é uma jogada, é uma mensagem subliminar, tá? Que a maioria das pessoas não percebe. Mesmo porque o filme chegou pra gente aqui com o título de Os Deuses Devem Estar Loucos. Então, para proteger os seus direitos, para proteger a propriedade privada, que não é o vilão, assim como, né, demonstra o filme, só que a gente tem que entender que a população de forma geral está ficando mais burra, porque a nossa linguagem está mais pueril, o nosso entendimento ele se perdeu nisso. Então, por isso que eu estou gravando aqui para você, para te poder, né, explicar. A propriedade privada não é o grande vilão. O vilão são aquelas pessoas que se utilizam dessa bandeira de que a gente deveria compartilhar tudo e que deveria ser tudo comunitário. São essas pessoas que, se utilizando dessa bandeira, tiram privilégios. Porque aí eu começo a falar em nome, ninguém me deu esse direito, mas eu começo a falar em nome das pessoas que não têm privilégio. E aí a gente quer, como foi feito no Brasil, artificialmente elevar a renda das pessoas. Como? Eu vou diminuir os impostos e todo mundo vai ter geladeira. E todo mundo vai ter fogão. Maravilha, ok. Mas qual é o ponto principal? Se você não tem
o aumento da capacidade produtiva, se você não tem o aumento da escolaridade, se você não tem industrialização, você não tem empregos que paguem bem. Se você não tem empregos que paguem bem, você não tem a natural e orgânica elevação do nível de vida da população. Isso tudo, gente, requer trabalho. Isso requer pensamento. Isso requer estratégia. Que nos últimos anos a gente não tem demonstrado. A nossa indústria está cada vez caindo mais no seu nível de participação do PIB. Então, tudo, gente, tudo está conectado. Então, para de ser bobo e para de ficar seguindo pessoas que estão falando em nome, não sei porquê, não sei quem elegeu aquela pessoa para poder falar em nome de alguém, tá? Para de acreditar nessas historinhas, tá? De que se eu te der alguns bens, se eu te der uma casa, vai ficar tudo bem. Porque se você não tiver um trabalho, se você não tiver um emprego para poder pagar as prestações e para poder se manter, você vai perder a casa. Então, essa historinha que te foi contada lá atrás, na década de 80, por esse e outros filmes, tenta colocar a propriedade privada como se fosse o grande vilão. Por quê? De acordo com o filme, todos estavam felizes, o que é mentira. Tá? Desde que o mundo é mundo, existe conquista, existe guerra. Você leu o livro Arte da Guerra? É um clássico. Leia Sun Tzu e você vai ver que tá tudo lá. Leia 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Tá tudo lá. Leia Confúcio. Tá tudo lá. Mas você teve acesso a esse tipo de aula? Não, você não teve. Então, gente, é preciso que você queira se aprofundar nesse tipo de conhecimento. Eu constantemente faço cursos, vejo aulas de pessoas mais qualificadas do que eu para poder entender isso tudo, entender sobre política, entender sobre economia, entender sobre opinião pública, sobre a nossa sociedade. Porque senão eu vou continuar acreditando nessa balela de que, sabe, uma pessoa vai voltar e tudo vai ficar como antes, quando não vai. Você só precisa ter 2 neurônios. Se você tiver 2, não precisa ter nem 3 não, mas 2. Só o tico e teco. Se você já tiver o tico e teco, já tá lindo. Você vai começar a comparar e falar assim, peraí, então tem muita coisa que eu preciso aprender, que eu não sei. Você sabe por que Sócrates foi eleito na Grécia Antiga pelo oráculo de Adelfos o cara mais sábio de todos? De todo mundo ele era mais sábio. Por quê? E ele identificou isso na prática. Porque ele foi perguntar e ter uma conversa com as outras pessoas que eram sábias também, ditos sábios. E ele percebeu que aquelas pessoas, na verdade, não sabiam. E nem tinham a noção de que não sabiam. Elas se acha, né? E se acha. Mas Sócrates, pelo menos, era humilde. Ele sabia que o conhecimento dele tinha um limite. E ele ia buscar, né,
através de perguntas, o conhecimento das áreas que ele não conhecia, porque ele não sabia de tudo. Então ele disse: tudo que sei é que nada sei. E você não precisa acreditar no que eu estou te falando, mas eu te garanto, a partir do momento que você comece a ser exposto a novas ideias, gente, vocês vão ter assim um despertar e vocês vão perceber como é que todo esse mecanismo funciona. E muito dessa doutrinação acontece, não é de agora não, é de muito tempo atrás, é de 1950. Você vê as pequenas ideias sendo passadas através dos filmes. Falsas premissas. Se eu tenho uma premissa e consigo corromper essa premissa para te passar uma ideia diferente, eu vou ter um resultado diferente. Mas só uma mente aberta pode perceber essas questões. Só uma pessoa que tem o conhecimento de várias filosofias pode identificar em um discurso, em um filme, em um livro, qual é a fonte que aquele autor está bebendo para te passar essa ideia. Porque todo filme conta uma ideia. Todo livro conta uma história, uma ideia. E nesse filme, a ideia central é dizer que tudo estava maravilhosamente bem, mas o vilão é a propriedade privada. Então, você que mora no Brasil, a gente sabe, né, que o nosso alcance tem sido mundial. Nós já estamos em mais de 40 países, graças a Deus. Então, assim, você percebe que muito do que é passado no Brasil é camuflado, é mexido. E por que eu posso te falar isso? Porque eu tenho acesso a informações e às culturas de outros países. Então, toda a nossa educação é voltada para a infantilidade. O que passa no Jornal Nacional é infantil. Se você pegar... É ridículo, gente. O nível de infantilização que existe nos Estados Unidos, até na própria chamada para se alistar. Você sabe como é que é o comercial lá? Eles passam de um jeito através de um desenho. Nossa, venha participar das Forças Armadas. Eles colocam um desenho. Não são nem pessoas um matando o outro. É a infantilização. Venha para a guerra. Você, soldadinho, é que vai entrar lá para lutar pelos interesses e os ideais dos velhos que estão sentados, medrosos, atrás de uma mesa, com seus interesses de dominar o mundo, de conquistar tudo. Só que quem morre são sempre os soldados. A infantilização da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa linguagem, chegou a um nível, gente, que eu tô te falando sério. Se agarre na escola 5D para ver se você aprende um pouquinho. Para ver se você consegue abrir um pouco a sua cabeça e perceber que tudo isso não passa de um teatro. Que essas premissas que estão te dando estão erradas. Quando você sabe que a propriedade privada é fundamental para a evolução de um país. Ela tem que ser respeitada. Ou você quer que, de repente, alguém, né, atrás, né, dessa mesma mesa, num ar-condicionado, escreva uma lei que agora você não tem mais direito a nada. E que o Estado, ou seja, outras pessoas podem chegar na sua casa, né, podem te prender e fazerem o que elas quiserem. Então,
na história da humanidade sempre existiram essas duas forças. A força da liberdade individual, do indivíduo supremo, e dessa cleptocracia, desses burocratas, dessas pessoas que se colocam como salvadores da pátria e como porta-vozes de um futuro melhor, de um futuro mais verde, né? E todas essas balelas que sempre falaram. E agora você sabe que a agenda vai ser em cima da questão ambiental. E é assim que as superpotências conseguem parar o desenvolvimento das potências como o Brasil. Porque eles sabem que não tem como competir com a nossa tecnologia agrícola. Então, se você realmente quer saber o que está acontecendo e sair, né, dessa rede de burro que você anda por aí, seguindo essas mesmas pessoas, achando que você sabe de tudo, né? Nossa, você realmente deve saber de tudo, porque nem buscar uma fonte diferente você consegue. Sem sacanagem, aonde é que você acha que você vai chegar assim? Você está sendo massa de manobra. Você está caindo nessa historinha, entendeu? De que, nossa, o vilão é a propriedade privada, porque antes todo mundo era feliz compartilhando. Isso é uma mentira. Nunca foi assim. Desde que o mundo é mundo. Ai de você se não tiver um exército. Ai de você se não tiver pessoas para te protegerem. Você acha então que as pessoas mais poderosas te dominam como? Como é que você acha que você continua vivendo uma vida superficial, uma vida que você não está conseguindo alcançar aquilo que você quer? Como é que você acha que eles te dominam? É pelo que você vê, pelo que você ouve, por onde você sintoniza. Tá na hora de acordar, né? Porque não adianta você continuar nesse mesmo caminho, nessa mesma trajetória. Você tem que mudar. O convite está feito. Escola 5D. Trabalhe as suas emoções, o poder da sua mente. Entenda como essa cultura pop, né? E esses filmes lindos e maravilhosos estão te passando uma mensagem ali que você não percebeu ainda. Isso nunca foi bom para pessoas inteligentes como você. Então faça a escolha certa, entre na Escola 5D. Gratidão.